Oi, gente, eu sou a Isadora e hoje a gente tá na nossa aula da mentoria de inglês da Mais pro Enem. E hoje a gente vai falar de Direct Speech e Reported Speech, que é basicamente o discurso direto e o discurso indireto. Então, esse Reported Speech também poderia ser chamado de Indirect Speech, mas Reported geralmente mais utilizado no inglês. Bem, vamos ver um por um então. Começando pelo Direct Speech. Então aqui eu peguei uma música de iCarly. I know you see, somehow the world will change for me and be so wonderful. So, obviamente tá entre aspas, porque eu tirei exatamente as mesmas palavras da música que são cantadas pela protagonista, a Carly. Então, o que acontece? Eu usei as exact words, palavras exatas, e também está entre aspas. Isso que é um discurso direto. Você utiliza exatamente como foi feito, e daí você precisa dar um tipo de destaque que no inglês geralmente é através das aspas, no português geralmente é aquele negócio do parágrafo, travessão, né? Enquanto que no inglês não, no inglês, desde que você tem essas quotes, né, que nem eles chamam, que são as aspas, isso sim que mostra um diálogo no inglês, por exemplo. Então aqui a gente já viu como é que é. A gente tem que ter as aspas, tem que ter as palavras exatas. Mas e se eu quisesse falar que a Carly falou isso sem usar as mesmas palavras que ela falou? Então eu teria o reported ou indirect speech, que daí eu vou usar no tipo She said she knew the word would somehow change for her and be so wonderful. Então, como vocês podem perceber, eu tentei deixar ele o mais parecido possível com o direct speech, com as letras da música. Porém, eu tive que mudar algumas coisas, porque eu não tô falando mais em primeira pessoa, porque ela tava falando em primeira pessoa, agora eu não. Eu tenho que falar o que ela tava falando, então eu mudo pra terceira pessoa. Então, olha só. She said. Primeiro eu tenho que mostrar isso, que ela disse, eu tenho que mostrar isso quando eu tô falando em direct speech, pode ser she said, he said, they said. Eu tô falando tipo, ó, ela falou, eles falaram. Tem que demonstrar isso no discurso indireto. E daí aqui, ó, she. Então eu já não tô usando o I que nem tava aqui antes, porque aqui, se vocês forem ver na letra, começou com I know. E outra coisa, começou com know, eu coloquei com knew. Eu coloquei she knew aqui, nó. Por quê? Porque ela tava falando no presente, no momento. Agora, ela já falou aquilo, já tá no passado. Quando eu for falar utilizando o discurso indireto, eu vou falar no passado. Então, ao invés de falar know, eu vou falar she knew, né? Então, she knew the word would somehow change for me. Então, a mesma coisa. Lá no discurso direto, ela usou o will. E aqui eu tô usando would. Então, olha aqui, ó. Will, ela usou will porque era tipo um futuro simples, né? Ela tava falando no momento, né? Que depois iria acontecer. E agora, como ela já passou, né? Tô usando o discurso indireto, eu tive que usar o would. Então, esses tipos de diferenças são remarcantes. Outra coisa, como vocês devem ter percebido, não tá entre aspas, porque não é um diálogo. Não tem por que tá entre aspas. E também, como a gente estava comentando aqui antes, a gente não usou exatamente as mesmas palavras. A gente teve que fazer modificações nos pronomes e nos verbos. E geralmente a gente sempre vai ter que fazer essas modificações. Bem, qual modificação fazer? Nossa, isso realmente depende bastante de caso para caso. E é uma coisa que a gente vai ter que ir se acostumando. Mas, no mais, assim, a mais importante modificação é saber que se a pessoa estava falando no presente, você vai trocar pro passado. Se a pessoa estava usando no futuro simples, você vai mudar pro would, porque iria, né? Como se fosse o iria no português. A mudança é mais ou menos a mesma no português, só que você tem que saber qual que seria a tradução dela no inglês. Se você souber isso, vai confiante que dá tudo certo. Também os pronomes, né? Muito importante. Os pronomes sempre vão ter que mudar. A não ser que a pessoa que tava falando de they, e daí realmente você vai deixar they no mesmo jeito que tava antes. Tirando isso, provavelmente você vai ter que mudar. Então, vamos pro. Ah, sim! Nossa, esquipei aqui. Let's practice, né? Vamos pro let's practice, pegar questões de universidades onde teve esse negócio de discurso direto para discurso indireto. Eu percebi que a maioria deles não é exatamente, tipo, identificar no texto, e sim você mesmo fazer essa tradução do direto para o indireto. Então, vamos ver aqui, por exemplo. They said, do parents know their kids? Question mark. In the reported speech would be. Então, eles querem saber como é que seria no discurso indireto. Uma coisa importante, vocês estão vendo que isso aqui é uma pergunta?
Se é uma pergunta, eu tenho que indicar isso no meu discurso indireto. Eu não posso simplesmente dizer que eles falaram, porque eles não falaram, eles perguntaram. Então, como eu sei que eu tenho que mostrar que é uma pergunta, eu sei que eu preciso ter o asked, que tá aqui, ó, o asked. Porque se eu não tiver o asked, provavelmente tá errado. Então, todos os que não têm o asked, eu posso tirar. Ó, esse primeiro tá fora, porque não tem o asked, tem said. Diz que falaram, mas eles não falaram. Eles perguntaram, não é uma confirmação. A mesma coisa aqui embaixo e a mesma coisa aqui. Aqui tá falando argued. Argue é tipo discutir. Eles não discutiram, eles fizeram uma pergunta. Então, o asked é importante. Então, vamos lá. Qual que seria? Do parents know their kids? They asked the parents know their kids and they asked if parents knew their kids. Uma coisa que eu falei antes. Se no discurso direto eu estava no presente, o que eu tenho que fazer para botar no indireto? Passado. Então aqui, know é o verbo saber no presente. Tá no discurso direto. Como é que ele vai ficar no passado? A gente até viu um exemplo que eu usei na música. Então olha aqui na música, o know ele virou knew. Então, a mesma coisa aqui. Esse verbo know deveria virar knew. E é por isso que a resposta certa é a última, porque ela tem também essa transformação do verbo do presente para o passado. E outra coisa, aqui onde ele they ask that parents know their kids, é meio confuso porque quando você usa esse that, você tá meio que afirmando. Então, ter o asked, tipo de pergunta, com that, que é meio que uma afirmação, não bate. Então, só por isso também já estaria errada, mesmo se você tivesse esquecido de como transformar o verbo. Mas se você não esqueceu, você já sabe ali que a última tá certíssima. E, claro, a gente usou o if ali, porque é uma coisa que a gente não sabe, foi uma pergunta, não tem uma resposta definida ainda. Então, é como se fosse uma condição, uma condicional, por isso que a gente usou if. Essa daqui foi uma questão da Mackenzie. Bora para a segunda questão. A gente vai ver 5 questões, rapidinho. Vamos ver então. Considere a frase It's a perfect setup for heart disease and diabetes, says Stamford. Ok, daí eu tá querendo saber como é que vai ficar se eu falar que Stamford says. Uma coisa interessante, ele não usou Stamford said, ele não usou o passado, que nem eu usei naquele meu exemplo. Então aqui, ó, eu usei o passado, porque eu usei o said, eu usei she said, eu falei que a Carly said. Então, a Carly falou, mas aqui, nessa questão, ele não fez isso. Ele deixou no presente. O que quer dizer que você também vai deixar no presente. E isso é uma coisa que sim, tem que ter, entendeu? Se você tem que seguir ali a estrutura. Se a pessoa não te deixou, assim, livre para escolher qual estrutura você iria falar, é mais comum você transformar o presente no passado, mas se isso não aconteceu, você tem que saber que, olha ali, ele já te deu uma parte, você precisa fazer com que o resto da sentença tenha sentido. Então, se tá no presente ali, o resto vai ter presente também. Ou seja, vamos só procurar qual que tem presente. It was é passado, it has been não é o presente simples que ele tá usando aqui, porque ele usou 6, então é presente simples. Stanford says, presente simples, né? Had been é passado também, é um tipo diferente de passado. Acho que a gente já falou sobre esse tipo, é o past perfect. E o último é futuro. Então, o último realmente não tem, tipo, nada a ver, porque tava em presente, do nada virou futuro, meio complicado isso. Então, a única opção que tem presente é a número 2. It is a perfect setup for heart disease and diabetes. So, se você for observar assim bem de perto, a gente escreveu a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. A gente só trocou esse says Stamford e botou ele pra frente. Então, você só tirou a vírgula. Basicamente foi isso que você fez. Porque como ele não transformou o primeiro verbo do presente para o passado, você tem que deixar tudo no presente. Você também não pode transformar. Terceira questão. How would you describe yourself? Então, ele quer saber basicamente a mesma coisa. Transformar um discurso direto para o discurso indireto. Ele quer saber como é que um americano, africano, adolescente... Complicada essa tradução. Iria descrever ele mesmo. Então, ele quer saber how would you describe yourself? He asked a teenager how he would describe himself. Então, apesar de ser uma questão direta para uma indireta, e apesar de ele ter usado o passado aqui, por ele ter o would,
você ainda vai continuar com o would. Então, a gente vai trocar o pronome, porque a gente não tá mais perguntando pra pessoa diretamente, a gente tá falando, tipo, ele perguntou ele, né? Daniel perguntou pra ele, não é pra você, não é eu não sou o Daniel perguntando pra você. Eu sou a Isadora e eu tô falando que o Daniel perguntou pra aquele adolescente lá. Então, a gente vai ter que trocar o pronome de you pra he, né? Como vocês devem ter visto aqui na perguntinha, a gente tem o you. Então, a gente tem que trocar isso pra he. Então, quando a gente troca pra he, né? Vocês até podem ver, se vocês já soubessem que tinha que trocar o pronome, vocês já iam ver que a resposta certa é a terceira, porque é a única que utiliza o he, né? É a única que aparece o he. Porque ali a primeira tá usando it, e tipo, é uma pessoa, não é uma coisa, então você não usa it é só pra coisas. How to describe yourself, tá usando o you, tá vendo que tem o you? Yourself é em relação a você mesmo, então você mesmo não é o caso, a gente queria saber do he, lembra? A gente tem que fazer essa troca do pronome, então a segunda tava errada. E ali na quarta pergunta, assim, na última pergunta vocês já conseguem ver que por estar usando yourself, tava falando de you, então já tá errado. Agora na quarta pergunta, eu quero que vocês entendam a diferença. Ele não pediu pro adolescente descrever ele mesmo, ele perguntou como ele descreveria ele mesmo. Então tá faltando aquele how, entendeu? Você não pode simplesmente cortar a informação da pergunta quando você fizer essa diferença, essa mudança do discurso direto para indireto. Você tem que manter as informações da pergunta. Então, por não ter o how ali, tá errado. Porque ele não quer saber, ele não perguntou pro adolescente, ele não pediu pro adolescente escrever ele mesmo. Ele perguntou como ele iria fazer isso. E são duas coisas diferentes. Você não pode tirar informações da pergunta. Então, por isso que a terceira é a mais certa de todas, né? Porque ela tem o how ali, não tira nenhuma informação da pergunta e transforma o you no he, então faz essa mudança aí nos pronomes. Vamos lá, penúltima pergunta, penúltima questão. He said that he and his trend toward reduced risk. Ok, uma coisa que eu quero que vocês percebam. Sempre olhe o que veio antes da partezinha que você precisa completar. He said. Said tá no quê? Tá no presente simples, tá no passado simples, tá no futuro, tá no passado simples. Então, o que acontece? Se eu tenho esse said no passado simples, eu vou ter o resto no passado simples. Fácil, né? Então, agora você tem que ver qual que é o passado simples. Vamos lá. Primeiro, is. Esse não é passado simples. É presente. Desculpa, é presente simples. Has been também não é passado. Has been é presente, é o present participle, né? Tipo, não é? Participle é present perfect. Terceiro, vou pular o terceiro. Quarto, will be, futuro, não é o passado. Would be também não é passado, gente. Would é como se fosse seria. Esse would be é como se fosse seria. Então é como se fosse um futuro meio estranho. Eu acho que a gente já teve alguma aula sobre would. Se a gente não teve, a gente vai ter. Então, relaxa com isso. Mas se você tá procurando passado simples, não se assusta se você vê outras coisas estranhas. Foca no que você precisa achar, no passado simples. E nesse caso, a única opção que usa o passado simples é a terceira. Was happy they had found. Então, tanto aqui no was happy, quanto aqui no had found. Por que o had found tá mais no passado, digamos assim, porque a gente tem o passado simples ali no was happy e a gente tem o had found no passado, mas ele tá num past perfect, né? Porque é um passado que aconteceu antes de outro passado. A gente já teve uma aula sobre past perfect, se vocês ainda não viram ela, dá uma olhadinha na playlist, o link tá na descrição pra vocês ficarem por dentro de tudo, mas aqui o que interessa é que se ali no set tava no passado simples, eu preciso achar a opção que tem o passado simples, e a única opção é a terceira. Última questão. The girl said to her parents, mom and dad, the police were here. Então, were here, were é o past simple. Então, se eu tô usando o past simple, se eu quero transformar mais no passado, porque geralmente quando você troca do discurso direto pro discurso indireto, você quer transformar mais pro passado ainda. Geralmente é isso, esse é o truque que eu uso, pelo menos. Então, se aqui tava no past simple, você quer um past perfect. E daí agora você vai procurar pelo past perfect. Outra coisa. Aqui ele usou here. Mas assim, ela tava falando here, ela tava falando, tipo, da casa dela. Mas você não é ela, você é outra pessoa. Você tá falando, tipo, casa dela, você tá usando dela. Então você tem que mudar. Tipo, você não tá na casa dela nesse exato momento. Você não pode usar here. Here é, tipo, aqui. Você pode usar there, que é, tipo, lá. Então, outra coisa importante é essa mudança do here
pro there. Isso é uma coisa muito comum, na verdade, saber essa dica aí, que geralmente se você tiver um discurso direto e tiver um here nesse discurso, ele vai ter que se transformar em there. Então, isso é uma coisa muito interessante de saber, porque daí eu já consigo tirar a segunda opção aqui, porque ela não trocou o here pelo there. Já consigo tirar ela. Consigo tirar essa quarta aqui também. E daí o que nos resta é had been, have been e would have been. Gente, eu tava falando ali no passado simples. Eu quero ir pro mais passado, lembra? Eu mencionei antes. Então, o que eu tô procurando? Eu tô procurando past perfect. Have been não é past perfect, é present perfect. Pior ainda, né? Eu tô no passado, nada foi pro presente. Não acontece. Então, eu sei daqui, eu tenho certeza que não vai ser. E aqui no would have been é a mesma coisa. É como se fosse um futuro. Lembra que na maioria das vezes que a gente usa o would, a gente faz como se fosse um futuro. Então, a única opção cabível de ir no past simple para um discurso indireto é a primeira, que usa exatamente o past perfect que a gente falou sobre, do had been, né? Had been é como se fosse a estrutura básica do past perfect. E com isso, a gente terminou a nossa aula de hoje, que tem as referências de onde eu tirei as questões. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sinta-se à vontade para deixar nos comentários ou para perguntarem no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp nem no Classroom, o link está na descrição para você se juntar na gente no grupo do WhatsApp. Então, fiquem à vontade, qualquer coisa a gente está aqui para isso. E no mais é isso. Tchau!